Que alegria revê-los aqui, meus amigos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, As Raças Adâmicas, na sua segunda e final parte. Que possamos ter uma leitura muito agradável e esclarecedora. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, proporcionalmente, nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo do Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade, depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Depois de um longo período em que os capelinos aguardaram no plano espiritual as condições propícias para que eles encarnassem em nosso planeta, finalmente chegou o momento decisivo. Os primeiros capelinos, a futura raça adâmica, começaram a encarnar na Ásia, na região que hoje denominamos Oriente Próximo. De lá, eles atravessaram o Canal do Suez, chegando até o Egito, formando os primeiros núcleos daquele povo maravilhoso, cuja história até hoje ficou gravada através das suas grandes obras. Também começaram a encarnar na extinta Atlântida, que se localizava entre as Américas, a África e ao norte, a Europa. Dali, partiram para construir todos os primórdios da raça branca. Apesar de todo o apoio do Divino Mestre Jesus, apesar de inúmeras reuniões onde o Mestre procurou transmitir a eles conceitos nobres, coisas que eles não conseguiram ainda cultivar em seus corações com relação ao amor, à caridade, a todo o aspecto moral. Eles, através de reencarnações sucessivas, passaram a livrar-se deste peso do passado. A grande maioria voltou para o seu planeta de origem. Um pequeno número, porém, mais resistentes, permaneceram por longo tempo na Terra, sendo que hoje quase nenhum mais se encontra aqui, a não ser que seja por amor e por vontade de retribuir tudo aquilo que receberam no nosso planeta durante a sua existência aqui. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos.
obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo os grupos dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Os Árias descendem a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Aqueles espíritos vindos de Capela, ao começarem a habitar o planeta Terra, traziam em sua memória espiritual a recordação do mundo que deixaram para trás, de todos aqueles entes queridos que ficaram lá e vieram para um mundo primitivo. Eles traziam a lembrança de que foram expulsos de um paraíso e que passaram a ter que sofrer pelos pecados que cometeram, pela revolta que traziam em seu íntimo. E essa lembrança foi transmitida de geração após geração e chegou até os dias de hoje através das figuras bíblicas de Adão e Eva, que representam aqueles que foram expulsos do paraíso e passaram a sofrer as consequências dos seus atos. Pela lei de afinidade, eles começaram a serem atraídos para os diferentes núcleos no nosso planeta, gerando 4 comunidades, 4 povos que vieram a povoar o planeta Terra. Os Árias, a primeira figura branca que surgiu na Terra, deu origem à família indo-europeia, que dela surgiram todos os latinos, os celtas, os gregos, os alemães, os germanos, os eslavos, e povoaram grande parte da Europa e parte da Índia. Também nós tivemos ali toda a civilização no Egito. Um outro grupo se fixou na região de Israel e o último grupo se fixou na região da Índia. Ali foram feitas as bases para as futuras grandes nações, os futuros grandes povos que iriam formar a história do nosso planeta Terra. Um grande impulso existiu naquele momento e, a partir daí, os destinos da raça branca no nosso planeta estavam estabelecidos. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina.
E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o Verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Aqueles 4 povos, espalhados pela terra, procurando com o tempo habitar e multiplicar a raça branca, mesmo em contato com os de raça amarela que habitavam a Ásia, aqueles de pele negra que habitavam a África, começaram a conviver, nem tantas vezes pacificamente, mas essa convivência foi crescendo. E aqueles espíritos que vieram até a terra, que tiveram encontros com o Cristo, que ouviram todas as promessas que o Cristo fez a eles, de tempos em tempos, aqueles que compreenderam melhor toda a mensagem do Cristo, tudo aquilo que o Cristo prometeu, vinham até a terra, encarnavam e se lembravam de tudo que o Cristo falou e procuravam transmitir esta mensagem para que ficasse vivo no coração de todos os habitantes do planeta, em todos os cantos, aquela esperança da vinda do Cristo, para que viesse até nós trazer a sua mensagem de luz. Assim, Confúcio, lá no Oriente, entre 551 e 479 a.C., dizia: não conheço nenhum homem santo, nem ninguém que fosse digno deste nome, mas ouvira dizer, quem o disse não sabia, que no Ocidente, em um lugar que não sabia, haveria um certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. Também na Índia, a tradição do Bharta Chatran já dizia: em breve nascerá um Brahma, na cidade de Shembelen, na morada de um pastor, que libertará o mundo dos Daitas, os demônios, purgará a terra dos seus pecados, estabelecerá um reino de justiça e verdade e oferecerá um grande sacrifício. Zoroastro, na Pérsia, 3.200 anos antes do Cristo, já dizia: ó, vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Já os profetas hebraicos, que tiveram contato direto com Cristo, também trouxeram inúmeras mensagens. Temos Isaías 754 a.C., que dizia: eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e chamará seu nome Emmanuel. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a terra de sombras e de morte resplandeceu a luz. Ainda nós tivemos, depois de Isaías, Miqueias, século 7 a.C., que profetizou: e tu, Betlém, Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Zacarias, 520 a.C., também já disse: 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Isaías, novamente, profetizou dizendo: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. E assim nós vemos que aquela mensagem do Cristo, aquela promessa, ficou vidente, ficou forte, ficou firme nos corações de todos aqueles. E o Verbo de luz estava preparando-se para vir ficar entre nós e trazer o seu Evangelho, caminho bendito da nossa purificação, caminho que nos conduz de volta aos braços do Pai que nos criou. Nota de Emmanuel. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremo-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinária imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para as suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada um, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Emmanuel toma cuidado, em suas notas adicionais,
de esclarecer certas dúvidas que poderiam surgir com relação aos dois capítulos, capítulo 2 e o capítulo 3, por tudo aquilo que foi narrado por ele. Na sua nota, é importante percebermos a preocupação de Emmanuel de esclarecer que esse resumo de 2 capítulos, na vida real, tomou milênios e milênios de estudos, de transformações físicas, transformações químicas no corpo dos primitivos habitantes do planeta Terra. O Homo erectus, o Homo de Neandertal, que conviveram durante muito tempo com o Homo sapiens. Naquela época havia 3 homos, 3 diferentes famílias dos homens vivendo conjuntamente durante este breve período. Além do que, já existiam as raças negras e as raças amarelas. Na África, os negros, e na Ásia, os amarelos. E aí, com a chegada dos capelinos, é que apareceu pela primeira vez a raça branca, que passou a povoar grande parte do nosso planeta. Então é muito importante percebermos que, se formos fazer certas análises que a ciência moderna hoje nos traz, principalmente com relação ao estudo do DNA e ao estudo da hereditariedade, haverá uma lacuna. A lacuna porque essas transformações ocorreram no plano espiritual e não no plano da matéria. Foram moldados os perispíritos dos habitantes que futuramente comporiam a raça branca e que eram oriundos de Capela, para que eles pudessem vir a encarnar no nosso planeta. Porque cada planeta tem características que lhes são próprias e é preciso que o perispírito, o material que compõe o perispírito, esteja de acordo com a natureza, não só evolutiva, mas também a natureza física de cada planeta. E isto demandou muitos milênios até que se chegou à adequação final para que a raça branca, a raça adâmica, os exilados de Capela pudessem aparecer no nosso planeta. E assim nós finalizamos este capítulo e na próxima semana estaremos apresentando a continuação dos nossos estudos. Já vamos iniciar falando do Egito.